Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Conexão. Segundo a Associação Brasileira de Endometriose, esta doença atinge 6 milhões de mulheres no Brasil. E das que desenvolvem a endometriose, 30% têm chances de ficar estéreis. O assunto é sério e um movimento chamado Endomarcha promove uma caminhada para chamar a atenção para este caso. Neste ano, a Endomarcha vai acontecer em 18 cidades do Brasil e nós vamos pegar mais informações com o ginecologista Tomio Arazawa, que é especializado em endoscopia ginecológica. Olá, Tomio, muito obrigada por nos atender e participar aqui do Conexão com a gente. Olá, Karen, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, Tomio, vamos começar explicando o que é a endometriose? É quando o endométrio não é expelido durante a menstruação, é isso? É mais ou menos, Karen. Na verdade, o conceito de endometriose é a presença de células parecidas, na verdade, com a do endométrio, né, que é a camada interna do útero, fora do útero, tá? Então, na verdade, não é que o endométrio não é expelido na menstruação e volta e se implanta no abdômen e na pelve da mulher. Na verdade, essa endometriose cresce, nasce ou aparece na pelve da mulher, mas não porque ela voltou da menstruação, tá? E ele não é exatamente igual a do endométrio normal. Ele é parecido, responde de forma semelhante do ponto de vista hormonal, mas ele não é igual a do endométrio, tá? Entendi. E a gente, hoje em dia, a ciência e a medicina já sabe o que causa a endometriose? Na verdade, existem várias teorias para explicar em como a endometriose aparece. A teoria da menstruação retrógrada, que era a mais conhecida, que é exatamente essa, que a menstruação volta pelas trompas e implanta na pelve, hoje é a menos aceita por todas as sociedades de estudo da endometriose, tá? Então, na verdade, essa história de que o endométrio volta nunca foi comprovado. Atualmente, o que mais é aceito é a teoria que ou a paciente já nasce com essas alterações e vai começar a ter sintomas depois que começa a ter os ciclos menstruais, ou as células da pelve ou de outros locais do corpo se transformam em células parecidas com a do endométrio, né? E aí causando dor, inflamação e todos os sintomas e consequências à saúde da mulher. Entendi. Acho que o que mais chama a nossa atenção é a questão da esterilidade, essa possibilidade, né? Dessas mulheres que têm a doença e esses 30% que podem ficar estéreis, se elas descobrirem antes a doença e se fizerem o tratamento, elas conseguem se livrar dessa possibilidade ou realmente cada caso é um? Na verdade, cada caso é um caso, tá, Karen? Realmente a endometriose hoje é a principal causa de dor pélvica e infertilidade nas mulheres. Tá? Então, antigamente, a principal causa de infertilidade acabava sendo algumas infecções que danificavam as trompas. Atualmente, a gente sabe que mais ou menos 40% das mulheres que encontram dificuldade de engravidar tem endometriose associada, mas quando a gente fala de infertilidade, é sempre infertilidade conjugal, então a gente tem que considerar também os outros fatores, principalmente do parceiro, tá? Entendi. Mas isoladamente na parte feminina, sim, a endometriose é a principal causa. Muito das consequências da infertilidade feminina se dá, sim, por um diagnóstico muito tardio dessa doença, né? E diversos estudos em diversas partes do mundo mostram que o tempo do início dos sintomas de dor, de cólicas muito intensas ou de várias consequências da endometriose até o seu diagnóstico, incluindo a infertilidade, pode demorar até 10 anos para o diagnóstico e, consequentemente, né, com esse tardiamento, nessa postergação do diagnóstico, o tratamento torna-se muito mais difícil e as sequelas causadas por essas lesões podem sim ser irreversíveis do ponto de vista de fertilidade espontânea, né? Entendi. Tem alternativas. Essa questão desse tempo realmente é um tempo muito longo, né? Assim, vamos então falar quais são esses sintomas, porque aí quem estiver assistindo a gente e tiver algum desses sintomas já pode correr para o médico. Quais são os sintomas, doutor? O principal sintoma mais característico são cólicas menstruais extremamente fortes, né? Que comprometem as atividades habituais dessa mulher. Aquela mulher que não consegue, por conta da dor, executar a sua profissão, seus estudos e ter que se afastar ou até procurar o pronto-socorro por conta das dores, tá? E são dores que geralmente são progressivas e pioram ao longo dos meses e dos anos. Esse é o principal de longe. Outros sintomas também relacionados à dor são a dor na relação sexual de profundidade, tá? Caracteristicamente de profundidade, tá? Dores ao urinar,
né? Então pode ter sintomas urinários associados, pode ter também sintomas intestinais, principalmente dor na evacuação, né? Infertilidade é considerado um dos sintomas. E outro sintoma que também é mais característico de quem tem endometriose é o que a gente chama de dor pélvica crônica, uma dor contínua, não está relacionada diretamente à menstruação, e que essa dor, esse quadro sindrômico de dor, é muito pior, ela compromete demais a qualidade de vida dessas mulheres, tá? Então, esses são os 6 principais sintomas da endometriose. E assim, as mulheres que já têm casos de alguns familiares com essa doença também têm a probabilidade de desenvolver maior? Sim, então se existe na família dessa mulher um histórico de endometriose, uma suspeita de endometriose, a gente sabe que existe um fator hereditário associado e que essa paciente que tem um antecedente familiar de endometriose, na parte materna principalmente, tem uma chance de mais ou menos 7 a 10 vezes de ter endometriose. E quais são os exames que os médicos pedem para poder diagnosticar e dar aí o resultado final de que realmente a pessoa tem endometriose? Bom, o diagnóstico começa sempre com a história da paciente, com as queixas, que é complementado aí pelo exame físico na consulta do ginecologista, tá? Isso é um ponto fundamental. A suspeita diagnóstica parte da história e do exame físico. E aí a gente complementa com alguns exames de sangue, que é o exame chamado CA-125, e exames de imagem para identificar essas lesões, que seriam ultrassom transvaginal com preparo intestinal para mapeamento da endometriose, e uma ressonância magnética também para mapeamento da endometriose. E é importante que esses exames sejam feitos direcionados para a endometriose, porque senão, provavelmente, o médico radiologista não vai conseguir identificar as lesões se não for a suspeita levantada no exame, tá? E como que é o tratamento? Porque é uma doença crônica, né? Exatamente, é uma doença crônica. E o tratamento a gente divide em tratamentos medicamentosos, que são para controle dos sintomas, principalmente de dor. Então, vai desde analgésicos até terapias hormonais, como anticoncepcionais, para bloquear a menstruação. Bloqueando a menstruação, consequentemente, muitos dos sintomas de dor melhoram, já que eles estão associados ao ciclo menstrual. E para pacientes que têm um quadro de infertilidade e que não podem usar, consequentemente, terapias hormonais, porque isso vai impedir também que elas engravidem, ou o tratamento acaba sendo o tratamento cirúrgico, a retirada cirúrgica dessas lesões, que é importante que seja uma retirada completa das lesões e não apenas cauterização, ou um tratamento de medicina reprodutiva, tal como a fertilização in vitro. Aí vai depender muito de cada caso. Entendi. Agora, doutor, vamos falar da endomarcha? Eu acho que essa iniciativa deve ser muito importante para trazer a endometriose aí para os outdoors, né? Deve ser muito importante dar visibilidade, né? Perfeitamente, Karen. Olha, a endometriose ainda é muito pouco conhecida pela população, de modo geral, e ainda muito pouco compreendida e até pouco conhecida por muitos profissionais da área da saúde, né? Isso dificulta demais tanto o diagnóstico quanto o tratamento dessas pacientes, que são muitas vezes incompreendidas, já que muitas dessas pacientes, as lesões dessas pacientes não são vistas em exames de imagem. Então, a endomarcha vai trazer essa informação para a população, e não só para a população de modo geral, mas também para os profissionais da área da saúde. E a ideia também é chamar a atenção, né, do setor público ou mesmo do setor privado para direcionar um pouco mais a atenção para essa doença, que compromete mais ou menos uma a cada 10 mulheres em idade fértil, tá? Então, hoje, a gente sabe que no Brasil, aproximadamente 7 milhões de mulheres, aquele número de 6 milhões já foi atualizado para aproximadamente 7 milhões de mulheres no Brasil só. Mas já chegou a 7 milhões. Muito obrigada. Doutor, eu quero agradecer por essa atualização e também pela sua entrevista tão esclarecedora. Obrigada por participar com a gente e volte sempre ao Conexão, viu? Eu que agradeço, Karen. Só para lembrar que a endomarcha é dia 24 de março, tá? Isso mesmo. Eu vou mostrar aqui, tá bom? Muito obrigada. A gente vai mostrar agora no Facebook para você que tem interesse em saber um pouco mais sobre a endomarcha. A gente já mostrou durante a conversa, mas vamos colocar novamente agora na tela. Aí você procura no Facebook o @endomarchatime-brasil, é isso? A gente vai colocar para você procurar direitinho. Aí nesse espaço tem todas as informações, ó, Endomarcha Time Brasil, @Endomarcha Time Brasil. E aí você consegue ter as informações. A endomarcha vai acontecer no dia 24 de março em 18 cidades do Brasil. Aí você consegue saber os locais de concentração, as cidades direitinho e pode participar. Muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Se você quiser ver mais uma vez essa entrevista ou outras, você já sabe, é só acessar o futuraplay.org. Até uma próxima!